paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor, antes que eu leia aqui. Meu pastor, eu quero saber se é água que vocês tomam, é alguma coisa que vocês não ficam velhos, gente do céu. Eu vou levar pelo menos uma garrafinha para casa. Eu estou usando óculos, né? Eu estou estreando o óculos, tá? Mas, poxa vida, né? Que bom. Irmãos, eu não vou me demorar aqui, até porque essa não é a minha intenção. Eu vim, além de cultuar com vocês, também rever um amigo que está acamado, e eu vou na casa dele, orar com ele, né, e vê-lo. Foi uma advertência da fazendeira, cadê ela aqui? Eu estive no velório de uma pessoa, e ela disse: pastor, o senhor está vendo que a gente só se encontra em velório? Eu falei: eu vou melhorar isso. E foi uma correção da parte de Deus, melhorar isso. Eu sei que tempo é uma coisa que nem eu e nem você tem. Mas tem que ter um tempo para os amigos, irmão. Eu não tenho vaidade alguma de chegar aqui para pregar, para ser o melhor pregador, porque essa nunca foi minha intenção e nem é. Até porque, gente, tem pessoas na minha igreja que pregam muito mais que eu. Mas vocês não vieram ver um pregador. Acho que vocês vieram ver um amigo, um pastor, que começou com vocês. Eu sou grato por esta igreja, porque eu sou o que sou por causa dela. Porque eu não fui, vamos dizer o seguinte, eu não vim pastorear vocês. Eu vim como ovelha e saí como pastor. Olha que maravilha, né? E o que Deus fez com a gente aqui com a minha família, foi tremendo. O Senhor me pegou lá do zero, lá eu lembro, quando a gente estava no JB. Lama, não é? E essa daqui, desse tamanho assim. A mãe dela não servia ao Senhor ainda, só o João. E pensa na batalha, pastor, ele falava assim: pastor, quando Ricardo, né, que eu era o mais jovem da turma. Ricardo, quando é que minha esposa está Jesus? E eu sei, irmão João, quando é que ela vai aceitar? Só sei de uma coisa, uma hora, vamos levar ela para a igreja, uma hora ela aceita. E olha ela aqui, né? Ele já se foi, mas ela está aqui. E eu ficava torcendo mesmo de longe por vocês, para Deus entregar a vocês um pastor que amasse vocês, que pudesse fazer um trabalho, assim como eu e o pastor Rigoberto fazia. E o Senhor contemplou vocês com essa bênção aqui, esse casal maravilhoso, e a gente fica feliz com isso. E vendo que vocês continuaram, gente, dá uma vontade da gente abrir outra igreja, sabia? Porque a gente percebe que aqui não é a honra que vale. Aqui o que vale é o trabalho. Ouvindo uma tocadora, eu não conheço a tocadora, cadê ela? Ali. Puxa vida. Estou falando que vocês estão tomando água abençoada. Não é possível, rapaz. Olha que maravilhoso, né? Bom, vamos parar de delongas, vamos para a palavra do Senhor. É Velho Testamento, irmão. Juízes, capítulo 6 e versículo de número 11. Hoje eu tenho a honra de estar acompanhado não só da minha esposa, mas também da minha filha, né? A professora Aline. Professora, vem? Eu sabia que alguém da minha família ia fazer alguma coisa boa, né? E o Felipe faz 3 meses que nós o lançamos como cantor. Ele chama de Felipe Souza. Daqui a pouco ele vai estar pondo na internet. Eu passo para vocês as músicas autoral dele, né? E olha, Deus tem usado ele muito, gente. E ela está entrando no caminho também. Mas ela é para pastora, igual a minha neta. Minha neta disse: vô, eu sou pastora. Eu falei: tá bom. Aí a outra fala assim: e eu sou cantora, tá, vô? Eu falei: tá bom. Ok. Juízes capítulo 6 e versículo de número 11. Vamos fazer o seguinte: eu não vou ficar com essa responsabilidade sozinha, não. Tem alguém que tem os pulmões assim, abençoado, que vai ler em alta voz o versículo de número 11. Quem lê para mim?
O versículo 12. Cadê mais alguém aqui com pulmão abençoado igual ele aqui? Podem. 13. Quem leu 13? É só até aí. Pode sentar aí, por favor. Ainda bem que tem um relógio abençoado aqui, viu, Luciano? Ó, esse eu olho para cá. Porque para mim tem que pôr um ali e o outro ali, ó. Sou meio desatento. Vocês, meu pastor, o senhor puxa meu paletó aqui, por favor. Gente, como sempre, vocês me conheceram não como um pregador de, vamos dizer assim, de congresso. Eu gosto de congresso, mas para ouvir os outros pregar. Mas para mim pregar é complicado. Eu sou dessa área. E nesses dias o Senhor tem me usado muito nessa parte, a igreja essencial, a igreja de hoje, a igreja agora. E a igreja agora, ela passa por muitas dificuldades, como esse moço passou. Esse moço aqui, Gideão, era uma pessoa comum, mas era um crente. Às vezes a gente olha assim para a Bíblia Sagrada e acha que Gideão não era crente. Ele era, irmãos. Ele tinha uma igreja. Ele cultuava Deus. Mas dá para entender pela conversa dele com Deus que parece que ele não tinha muita intimidade com Deus não, né? O anjo apareceu para ele, ele ficou meio assim e tal, e o anjo disse algumas coisas, ele disse, peraí, eu não sou tudo isso que você está falando não. E ele começou a se lamentar, a dizer o que ele estava vivendo. Eu acho que essa é uma etapa da igreja do Senhor, que nós precisamos falar com Deus o que nós estamos vivendo. E Deus não vai achar ruim não, sabe? O ruim é você ficar desse jeito. O ruim é você ficar assim. Às vezes nós não achamos o nosso lugar. Está dentro da igreja com um monte de gente, mas o nosso lugar, que é meu e do Senhor, não é meu, do Senhor e do pastor. Não é meu, do Senhor e das irmãs, ou da tua mãe, ou do teu pai, ou de quem te trouxe para o evangelho. É você e Deus. E Gideão se achava assim. Primeiro, ele achou estranho aquela saudação do anjo. O anjo disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele começou a pensar assim, valoroso, o que é ser valoroso? Eu disse isso ontem na igreja. O que é ser valoroso? Para você, o que é ter valor? É uma pessoa assim como o pastor João Geraldo, que ele chega ali e o pessoal diz, não, meu pastor. Ser valoroso é isso, irmão? Então, se for isso, Gideão tem razão. Se for isso, ele tem razão. Agora, o conceito de valor é o conceito que a gente vai entender aqui hoje. Para nós sairmos assim, opa, peraí, eu não sou qualquer um não. Eu tenho alguma coisa de valor. E é isso, irmão. A igreja do Senhor precisa se estabelecer e saber assim, o que é que eu tenho de valor? E você não pode esperar alguém te valorizar. Você espera em Deus isso e busca nele isso. E se não tiver, resolve com ele isso, como Gideão resolveu. Quando o anjo apareceu para ele, o anjo estava sentado. Olha só que anjo abençoado esse, né? O anjo chegou e sentou lá para ver ele. E ele estava trabalhando, e ele nem percebeu o anjo. Olhou e viu o anjo lá, mas deixa ele quieto no lugar dele, vai que ele é qualquer um, né? E sentou lá. Ele estava tão perdido. Porque o que acontece com a gente? Às vezes a gente vem para a igreja, está tão perdido, que a gente não consegue prestar atenção naquilo que o Senhor quer dar para a gente hoje. Porque a gente está perdido. Se não está perdido, está cansado, está amargurado, está de uma certa forma triste. E nós, pastores, eu vou dizer aqui pelo meu pastor aqui, nós ficamos perdidos nessa daí, irmão. Nós ficamos olhando para a cara de vocês assim, ó, pode ter certeza disso, para ver se a gente encontra alguma coisa que está perturbando, para falar com você ou então ir para casa orar. Mas a gente não é adivinho, não tem como adivinhar.
Se o Espírito Santo não falar para a gente sai daqui achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tem uma coisa errada entre você e Deus que você nunca resolveu, nunca parou para resolver. E o Senhor não fala para a gente, né, pastor? E a gente fica angustiado. A gente fica olhando para vocês, tentando achar alguma coisa que a gente possa ajudar num conselho, numa palavra, numa oração, numa visita na casa de vocês. Mas a gente não consegue, porque a gente não é Deus. E assim estava Gideão, perdido. E o Senhor chamou ele de valoroso. Pensa, quando você está achando que você está perdido, que você nem crente é. Você está vindo para a igreja porque você, afinal de contas, te chamam de crente. Era assim que ele considerava. Ele estava indo, eu sou crente, mas nem sei por que eu sou crente. Ele estava dizendo. E o Senhor chegou e falou assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Irmãos, ele começa a pensar assim: o Senhor é comigo, eu sou valoroso. No que eu sou valoroso? E começou a avaliar. E ele não começou a avaliar só no pensamento dele, não. Ele começou a falar com o anjo. Ele disse: meu Senhor, peraí, o Senhor me disse que eu sou valoroso. Eu sou o menor da minha família. E olha o lugar onde eu estou. Eu não estou no lugar de malha trigo. Eu estou no lagar de uva. E sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me escondendo dos meus inimigos. E eu sou valoroso. E o Senhor é comigo. Mas como assim? Eu não estou entendendo essa sua saudação. Eu acho que você é um inimigo meu. Não pode ser Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que arrancou Israel lá do Egito com mão forte, com todos aqueles milagres, falou assim: eu não posso entender que eu estou servindo a este Deus. Ele estava perdido, irmão. Aí o Senhor falou para ele assim: é por isso que eu te chamei de valoroso. E você vai entender o que é um valor. Porque, irmão, estar aqui sem a ajuda de Deus, você é muito corajoso. Entrar, deixar o teu trabalho, sair do teu trabalho. Igual hoje foi terrível para mim. Meu sogro viajou, eu tive que ficar no depósito, depois eu tive que fazer entrega, e cheguei em cima da hora para trocar de roupa, uma rapidez terrível. Eu falei assim: é assim que os irmãos se sentem, irmão, que trabalham, né, pesado. Imagina, eu sou pastor, irmão. Imagina a pessoa que não é pastor. Aí os anjos começaram a dizer assim: por isso que eu acho que você é valoroso. Porque você estar aqui servindo a Deus sem ter o contato direto com Ele. Você veio à igreja e você não deixou de crer. E você veio aqui. Irmão, é muito corajoso ser isso. Sem Deus, sem a ajuda do Senhor, sem você ser o filhinho de papai, né, que não trabalha nem nada, e tem um carrão para vir à igreja, ele não faz nada, ele só ganha dinheiro e vem para a igreja. Tá certo, irmão. Esse aí tem, pensando bem, esse aí tem um motivo para chegar na igreja e dar glória a Deus. Agora você que trabalhou, está cansado, ou você até que está irritado com alguma situação na tua família, ou alguma doença passando por lá, ou alguma dificuldade financeira, ou psicológica, ou na família, e você ainda vem para a casa do Senhor, você é sim valoroso, e Deus acertou em chamar ele de valoroso. Disse: rapaz, com todo esse problema, e você continua me adorando, continua vindo na igreja, parabéns, você é valoroso sim. Ele não entendia isso, irmão. Mas o Senhor precisou fazer ele entender: filho, quando você faz assim, você é valoroso sim. Igreja, quando você faz assim, quando você vem para a casa do Senhor, mesmo que seja se arrastando, você é valoroso sim. E não é eu que estou dizendo não, e nem o pastor de vocês. É o Senhor que está falando que você é valoroso sim. E por que o diabo não te derrubou? Porque você é valoroso. E por que o diabo não te vence, mesmo você fraco? Porque quando você pensa que você é tão fraquinho, o Senhor é na tua vida e vai mudar a tua história. Irmãos, Gideão ficou com o Senhor, falou para ele, o Senhor disse: Gideão, eu acho que você é o cara mais forte dessa região. Forte, irmão? Como assim? E Gideão disse, e eu quero que você use essa força. Senhor, peraí, o Senhor me chama de valoroso e ainda diz que eu sou forte? Que vai usar a minha força? Não, está errado alguma coisa. Eu não tenho força nenhuma, eu não tenho força nem de louvar o Senhor direito. Eu não tenho força nem de anunciar o nome do Senhor. O Senhor disse: mas você está na minha casa me servindo. É a fortaleza que eu preciso que você tenha.
Irmão, o que o Senhor precisa de você é que você venha à casa do Senhor. O resto Ele faz. Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te dá valor. Ele te dá valor. Aí sabe uma coisa? O Senhor continuou falando com ele. E ele falou assim: Senhor, e como vai ser isso? Eu sou o menor da família. Ele achou que era título, né? De novo ele achava que era título. Mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou resgatar Israel com essa minha força, com esse valor que o Senhor disse que eu tenho? O que eu tenho que fazer? Eu sou o menor da família. E se eu chegar lá dizendo assim, eu sou da tribo de Manassés. Aí, hã? Tribo de Manassés? Eu vi outras tribos, né? Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Se ele fosse de Judá, ele diz, não, eu sou da tribo de Judá. Levi, o dos sacerdotes. Mas ele falou assim, sabe como é o nome da minha tribo, Senhor? Manassés, a última. A meia tribo. Meia tribo. Manassés é meia tribo. A meia tribo. O Senhor, então eu não posso, Senhor. O Senhor disse, você não está entendendo, rapaz. Eu não vou usar a tribo para pôr você lá em cima, não. Eu vou usar o meu nome. É o meu nome que eu vou usar. Irmão, o Senhor não vai usar, não é porque você é filho de alguém, ou que a tua família é toda crente desde a raiz. Não, o Senhor vai usar é você, é o Espírito Santo em você que vai fazer a diferença. Não é você não, não é o teu título, não é o teu cargo não. Aí olha só, o Senhor continuou falando, o Senhor disse, olha, eu não dependo disso, rapaz. Eu só dependo de uma coisa. Que o Senhor vai, com certeza, pegar pesado com vocês agora. Aí o Senhor disse, eu só dependo de uma coisa com você. Aí ele disse, então, pode dizer. Se o Senhor é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o nosso Deus do passado, e o Senhor vai restaurar no presente, então o Senhor pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu disse, primeiro, eu quero que você derrube 2 altares. Altar? Sim. Mas que altar? De Acera e de Baal que está na tua casa. O teu pai tem um altar para Acera e tem um altar para Baal. E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um porrete daqui e chega lá, você vai quebrar todas as estátuas de Baal e de Acera e até a fogo na casa deles. E espera o embate, porque eu sou contigo. A Bíblia diz que de noite ele falou assim, Senhor, eu posso ir um pouco à noite para ninguém ver? O Senhor disse, pode, está liberado. Aí à noite, sem ninguém ver, ele catou uma estaca, entrou na casa do pai dele, quebrou todos os altares que tinha lá, de Acera, de Baal, quebrou os 2 altares. Mas teve um que viu ele entrando. E quando perguntaram assim, quem fez isso aos altares de Baal e de Acera? Ele disse, foi Gideão. Aí o pai dele foi para cima dele. Falou um monte para ele, expulsou ele de casa. Irmãos, isso acontece quando a gente começa a receber o valor de Deus, quando a gente aceita Jesus. Primeiro que se levanta é lá na casa, né? Mas a gente tem que quebrar os altares. Eu, graças a Deus, eu fui o primeiro da minha família a quebrar os altares de Baal e de Acera. Eu quebrei e me tornei crente. Ah, foi terrível, irmão. Família toda contra mim. Mas o Senhor me fez compreender que Ele me daria uma nova família, grande, numerosa, construída num dia só. E eu fiquei feliz. Aquilo que o Senhor me deu uma esposa, filhos, me deu vocês. E depois os meus pais aceitaram Jesus. Depois de muita guerra, né? Depois de muita luta. E o Senhor disse, Gideão, não vai ser fácil, mas eu vou te mostrar como eu faço. Uma pessoa que eu acredito, que tem valor. Mesmo você não acreditando em você. Tem alguns altares que contribuem para a nossa derrota. E a primeira coisa que Deus vai fazer é mandar você destruir esses altares. E você precisa destruí-lo. Senão você não vai ter o auxílio de Deus. Um dos altares é a famosa sorte. Pastor, pensa no cara de sorte, sou eu lá. Disseram isso lá na minha igreja. Sorte, irmão? É. Eu tenho uma família abençoada e você acha que isso é sorte? Pastor, eu tenho
eu tenho esse carro aqui, pastor, olha, foi assim, do nada. Do nada? Como do nada, irmão? Como assim? Esse altar de você achar que as coisas que estão acontecendo contigo foi sorte, você precisa arrancar isso, irmão. Porque se não foi sorte coisa nenhuma. Se não é Deus com você, você não estava nesse cargo, não. E nem aqui você estava. Então, quebre, por favor, esse altar. Sabe, Gideão estava lá, quando ele acabava de malhar o trigo, ele corria e disse, puxa, hoje dei sorte, ninguém tomou o meu trigo. O Senhor disse, não, Gideão, está tudo errado. Você não deu sorte coisa nenhuma. Sempre fui eu na tua vida. Não foi a sorte, não. A outra coisa é o acaso. É um outro altar terrível, né? Você trabalha esperando no acaso, vai que o quê, irmão? Como vai que? Eu vou fazer, vai que dá certo. Isso se chama de acaso. A gente não trabalha com acaso. A igreja do Senhor não pode trabalhar com esse altar. Esse altar é terrível. Esse altar desonra a Deus. Quebre esse altar. Não, eu vou fazer. Se não der certo, o Senhor estava no negócio. Se der certo, Ele estava também. Porque Ele tem direito de dizer sim ou não. Porque Ele sabe o melhor para nós. Ele conhece o melhor. E se Ele barrou você até agora, porque não presta para você, entende? Se Ele segurou você até agora, porque não era para você, porque ia dar ruim esse negócio aí. Aí quando der certo é porque era para você. É porque Ele concordou que seria para você. Mas pare de achar esse negócio de acaso. Eu dei e foi sorte. Você deu sorte coisa nenhuma. O Senhor está na tua vida. E você está fazendo um altar da sorte no lugar do altar do Senhor. Quebre isso. Gideão precisava quebrar. Eles quebram de Baal, de Acera. E depois tu vem aqui. Ele quebrou tudo, mano. E fizeram um monte de juízo contra ele, um monte de coisa. Aí ele veio, disse, pronto, Senhor. Está feito no outro dia, está feito tudo quanto o Senhor mandou fazer. Eu quebrei os altares lá, deu um reboliço terrível. E agora eu estou aqui. Aí o Senhor disse, agora tem mais uma coisa, e última para você fazer. Que é uma coisa que a igreja do Senhor precisa aprender. Porque senão você não vai sobreviver o século que vem. Você não vai conseguir ultrapassar a barreira dos teus netos. Cuidado com isso. Ele falou assim, vai lá, tem um altar lá em cima, lá. Tem um morro bem grande onde tem uma buzina. E quem quer ser rei, toca a buzina e se declara. Então eu quero que você vá lá. Eu quero que você vá lá e se declare rei. Toca a buzina. E quando alguém perguntar assim, por que você está tocando isso aí? Porque agora eu sou rei de Israel. Ixi, irmão. Para uma pessoa que se achava ninguém, para uma pessoa que se achava assim, puxa, eu nem crente sou. Agora o Senhor mandou ele, quebrou os altares, agora vai lá e se declara rei. O Senhor não o declarou rei. É você que vai dizer que você é rei. É difícil, né, irmão? Complicado. Você dizer para o seu problema assim, agora eu sou rei. É difícil. Pensa num negócio difícil. Mas é preciso que seja feito. Porque se não seja feito, o Senhor vai passar esse negócio da tua mão para outra pessoa. Mas terá que haver um valente. Vai ter que haver um. Que seja você, irmão. Que seja você, minha irmã. Que seja você, meu irmão. Seja você. Seja confiante. O Senhor é contigo. Aí ele olhou assim e falou assim, bom, eu já vi o Senhor, mas Senhor, agora eu preciso de umas provas aí, porque para fazer assim de vez assim, é meio complicado. Aí o Senhor disse, o que é que você precisa? O Senhor fala para a gente, do que você precisa? Para você ser autoconfiante. Confiar que o Deus é com você, expulsa demônio, cura enfermidade. O que é que precisa? E ele falou para o Senhor assim, eu preciso primeiro que o Senhor prove que o Senhor é Deus. Ih, irmão, essa parte é difícil. Você dizer para Deus, eu preciso que você me prove que você era o Deus lá do passado. Será que Deus ficou com raiva dele? Será que você perguntar, Senhor, prova que o Senhor é Deus na minha vida? Será que ele vai ficar zangado, com raiva? Imagina Deus com raiva, hein? Alegre a gente já viu, né? Quando Paulo e Silas estavam cantando lá, e ele ficou alegre e estremeceu tudo. E quando ele está bravo? E quando ele não gosta? Quando ele não gosta, ele manda estremecer a caverna, manda soltar relâmpago, trovão. Mas ele não ficou assim não, porque ele sabia que o coração do Gideão era um coração sincero, que queria a verdade. Aí ele falou assim, tá bom, então faz uma prova aí.
qualquer prova que você quiser fazer. Aí ele falou assim, um novelo de algodão. Vou pôr lá fora. E se amanhã o novelo estiver encharcado e a terra estiver seca, aí eu acredito no Senhor. Acredito que é o Senhor mesmo que está me mandando ser rei. Eu falei, então faz assim. E ele pôs lá. Acordou de manhã, pensa na noite que ele não dormiu, né? Esperando chegar. Quando chegou de manhã que ele olhou, estava o novelo todo ensopado, mas ele olhou em todo lugar, não tinha caído uma gota de água. Aí trouxe o novelo para fora e ficou pensando assim, o negócio é estreito, eu vou ter que fazer isso mesmo. Aí ele falou assim, aí ele ajoelhou de novo, Senhor, me perdoe mais uma vez. E o anjo lá, paciente, esperando ele falar. O que foi dessa vez, Gideão? Eu quero fazer o contrário. Eu quero pôr o novelo lá, aí eu quero que a terra toda molhada e o novelo... Imagina, irmão, Deus fazer chover numa terra, num lugar só, por causa de um pedido de uma pessoa. Então você é muito importante, irmão. Olha como você é importante. Aí ele foi lá, pôs o novelo lá, voltou. Quando de manhã cedo também não dormiu, né? Quando ele foi lá, chegou. Terra toda molhada, sabe? Aquela chuva aqui, torrencial. E o algodão bem sequinho. Aí ele voltou para dentro e disse, pronto, o Senhor já me provou que o Senhor é Deus. Agora eu vou subir e vou me declarar rei. Mas imagina ele andando assim. O que é que eu estou fazendo? A pessoa, ele pensando, o que é que eu estou fazendo, cara? Eu sou de Manassés, da tribo de Manassés. Eu sou o menor. Eu vou tocar aquela buzina e quando alguém perguntar para mim assim, quem é o rei que você está declarando? Eu. Isso é complicado, né? Porque é difícil alguém perguntar assim, irmão, quem aqui quer expulsar esse demônio? Um dia o Rigoberto fez isso comigo. Caiu a pessoa endemoniada lá entre as montanhas, ele falou, olhou assim para todo mundo e disse, Ricardo, expulsa aqui. Vocês acreditam? Eu falei, ué, mas eu quero aquela pessoa que diz, pastor, pode deixar comigo que eu expulso. Era o Gideão. Pois é, o Gideão pensando, subiu lá. Aí ele chegou olhando para a buzina, porque ela era bem grande assim, irmão, e ela era dividida em quatro, era um chifre de carneiro, dividido em quatro. Aí você tocava e soava em todos os lugares. E todo mundo ouvia. Aí ele foi lá. Chegou, imagina você aí, você de frente a essa buzina, do que você é agora. E o Senhor mandando você fazer essa declaração de rei. Imagina. Aí você chegou na buzina assim, todo mundo vai ouvir. Ó, não é só aqui não, só nascente não. É o mundo inteiro vai ouvir você. E ele, puxa vida. A buzina aqui na frente, ele falou, mas eu estou aqui já, agora eu vou tocar. Tocou a buzina. Quem foi que vocês acham que ouviram primeiro? Os inimigos dele ou a família dele? Pois é, família dele. A mais crítica de todas. Quando tocou a buzina, pã, a buzina tocou. Aí alguém olhou e falou assim, sabe quem eu acho que está tocando aquela buzina? Aí eu falei assim, eu não sei, eu sei quem que é. É Gideão. Só pode ser, porque eu vi ele entrando e quebrando os altares de Baal. E ele está tocando lá. E o cara estava certo, era ele mesmo. Aí eles foram lá. Um monte de gente lá, quem é o doido que está fazendo isso, que vai despertar os nossos inimigos? Aí quando chegou lá, Gideão, você tocou a buzina, quem é o rei que você está declarando? Para a família dele. Que a pior coisa é para a nossa casa, sabia? A família dele toda em volta assim, quem é o rei que você está declarando? Puxa, houve uma demorinha para falar, né não? Ele pensando, como é que eu vou dizer que sou eu, como é que eles vão acreditar? Mas ele finalmente teve coragem. Sou eu o rei. O Senhor falou comigo e agora eu sou o rei de Israel. A família dele. Você, o mais errado de todo mundo. Cara, sai daí, é melhor você sair daí antes que os inimigos cheguem. Falei assim, não, eu não vou sair daqui. E eu estou convocando Israel. Mas como assim? Tu não fez uma reunião na vida? Não teve nenhum treinamento na vida, tu está convocando Israel para brigar. Israel vai brigar com o quê, homem de Deus? Eu não sei.
Mas eu estou convocando, e tocou de novo, todo Israel está convocado a vir montar um exército, porque eu vou montar o exército. Acho que as pessoas dizem, isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Mas, irmão, se você deixar Deus te usar, vai funcionar. Agora, se você quer se usar, isso não vai funcionar. Mas deixa Deus te usar. Dê lugar a Ele. E a confiança é um dos primeiros passos para Deus usar você. Lembra? Foi um lema da União Feminina há muito tempo. Não rejeitei, pois a vossa confiança, porque tendes grande e avultado galardão. Foi um lema da União Feminina há muito tempo. Falando disso, não rejeite a tua confiança. Irmão, se o Senhor te chamou, confia. Primeiro você tem que confiar no chamado. Não é em Deus não, é em você. Não rejeite essa confiança que está dentro de você. E ele chamou. E lá vem Gideão. Eu estou de olho ali. Já passei um pouco. Aí quando ele olhou, ele viu uma situação, Israel todo junto. Estava todo mundo lá. Uns curiosos e os outros dizendo assim, Gideão, rei. Não tem nem cara de rei. Não tem nem jeito de rei, nem da tribo ele é. E ele chegou assim. E o Senhor falou para ele assim, ó, você tocou a buzina, você chamou Israel, agora eu vou te mostrar que eu sou com você. Agora chegou a hora de eu falar com você. E ele estava aqui falando com o povo, o Senhor falou, fala assim. Aí ele falou, que voz é essa? Eu disse, sou eu. Estou falando com você. Diz para Israel assim, esses 20 mil homens que estão aí em tua volta aí. Aí ele falou assim, irmão, é assim. Aquele que achar que eu não sirvo para rei, que eu não tenho cara de rei, que eu não tenho jeito de rei, e tiver com medo da minha liderança, por favor, volte para casa. Mas ele pensou assim, vai sair umas 20 pessoas. Não vai sair muita gente não. Primeiro que saiu foi a família dele. Aí ele ficou olhando assim, acho que ele falou assim, minha família, fica aqui me apoiando, não é possível. Saiu só 15 mil. Ficou 5 mil. Ele pôs a mão na cabeça, Senhor, e agora? Ficou 5 mil. O que eu vou fazer com esses 5 mil? O Senhor disse, ainda é muito. Senhor, peraí. Quando eu disse que eles estavam, quem tivesse com medo, quem tivesse achando que eu não ia ser um bom líder, fosse embora. Falei, então saiu todo mundo. Ficou só, o Senhor disse, mas ficou 5 mil. Mas saiu 15. O Senhor disse, tá bom, mas tem mais ainda. Pergunta para ele assim, tem alguém aqui que é covarde? Tem alguém aqui, será? Aí ele falou assim, Senhor, peraí, Senhor, o Senhor pegou pesado. Porque eu sei, eles não têm espada. Porque eles apresentaram lá, gente, com aqueles garfos de arar terra, sabe? Como é que chama aquilo? Ancinho, né? Aquele negócio de arar terra assim, da mão. Garfo, né? Garfo, foice, machado. Eles não tinham arma, não tinham espada. Imagina o cara com a foice na mão, olhando assim, aí você, se você for covarde, covarde é aquele assim, quando ele olhar que vier a espada do inimigo desse tamanho, ele solta a enxada e corre. Esse é o covarde. Aí você, se tem alguém aqui com covarde, seja covarde ou medroso, pode ir embora. Aí ele falou assim, Senhor, eu vou falar isso com esses 5 mil. Vixe, vou perder todos eles. Porque ninguém aqui vai querer lutar com o cara com a espada e ele com a enxada. Não vai dar certo esse negócio. Aí ele falou assim, amigos, irmãos, vocês que ficaram aqui, vocês foram muito corajosos. Mas deixa eu fazer uma coisa que o Senhor mandou fazer aqui. Se você for covarde e tiver com medo das espadas, pode ir embora. Os que estavam com a enxada jogaram a enxada no chão, correram e foram embora. Aí ele falou assim, ué. Aí ele falou assim, não ficou ninguém. Ficou só esse. Aí o Senhor disse, é com esse aí que eu vou lutar. E ainda vou fazer uma seletiva. Mais uma seletiva, Senhor, aí eu vou ficar sem ninguém. O Senhor disse, você não está entendendo. Eu uso você, eu sou com você. Eu não uso exército. Eu não uso multidão. Eu não uso o nome de pessoas. Eu uso o meu nome. E quem sobrou, irmão, eram os caras que não tinham espada, 600 só, afinal, 600. 300, na verdade. Porque 600 foram eliminados. 300 sobraram.
que não tinha espada, não tinha escudo, não tinha enxada, tinha a boa vontade de entender assim, eu vou com esse louco aí até o fim, vai que dá certo. E de repente, quando ele assumiu o trono, ele me põe como segundo, como terceiro, sei lá, eles arriscaram a vida. E o Senhor é nisso. Irmãos, eu vou encerrar aqui com a mensagem para você. Melhore a sua conduta. Esses 2 altares quebrem da vida de vocês. Mas uma coisa é certa, acreditem em vocês. Quando eu estou dizendo para você que eu olho aqui, que fazem 15 anos que eu tenho uma igreja aberta, 15 anos. Isso significa dizer que faz uns 20 anos que eu não venho para cá. E eu encontrar você aqui e ver a sua família na casa do Senhor, se eu estou vendo assim, imagina Deus, irmão. Imagina o Senhor. Eu que sou homem e estou vendo isso aqui. Eu estou dizendo assim, Senhor, obrigado pela vida deles. E o Senhor dizendo assim, eles são valentes, são corajosos, confiem em você. Passa a confiar mais. Sabe por que Deus não tem feito mais ainda? Porque você não se posiciona, mas se posicione. Mostre o seu valor, Senhor, eu quero fulano de tal na tua casa, e eu não quero saber. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou acreditar em mim, o Senhor vai trazer. Faça isso, e o Senhor trará para esta igreja ou para uma outra, mas o Senhor vai buscá-lo. Pela sua autoridade, pela sua palavra, pela sua dignidade, pelo varão e a varoa valorosa que você é diante do Senhor. Irmãos, demais eu quero agradecer ao meu pastor. Obrigado, meu querido. Eu queria ter vindo aqui na festa, até falei com ele, na festa de aniversário de vocês, mas não era certo com vocês, porque os pastores atuais estavam, não tenho nada contra eles, a gente se encontra, e a gente conversa, a gente prega na igreja um do outro, não tem problema. É por causa de vocês, porque esse momento era de vocês. O momento da festa era de vocês. E eu chegar aqui, nós ia dividir as atenções. E eu falei para ele, pastor, eu não vou por causa disso. Mas Deus vai preparar um momento em que eu vou lá e a gente vai se confraternizar e está tudo certo, irmão. Porque vocês vão para o céu. Essa igreja aqui vai ficar, o prédio aqui. E quem quiser vir, seja bem-vindo, porque as portas vão ficar abertas, porque ninguém vai entrar aqui, né? A gente não vai estar aqui mesmo, as portas vão ficar abertas. A minha também, vai ficar aberta lá. E nós vamos se encontrar no céu. E lá seremos uma multidão só. Para a glória do nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Igreja do Senhor, Deus abençoe.